Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Bem-vindos a mais um episódio de IA e Eu, onde mergulhamos nos universos mais misteriosos e fascinantes da inteligência artificial de forma realista e simples. Hoje, humanos adoráveis, vamos entrar nas florestas negras digitais. Imaginem um ecossistema invisível, complexo e nem sempre ético, onde algoritmos dançam nas sombras e dados são trocados como moeda corrente. Estamos prestes a entrar num mundo que poucos compreendem e que pouquíssimos conseguem realmente mapear. Mário, estás pronto para esta viagem pelo lado obscuro dos nossos universos digitais? Porque este episódio vai ser um verdadeiro thriller. Sim, estou. E olá a todos os ouvintes deste que é já um podcast que não pode ser ignorado. Já tenho a roupa de Indiana Jones, Rita. Vamos então explorar tudo isto no teu podcast, o... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. E eu divertir, e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Desmistificar, divertir, informar. Rita, muitos dos que nos ouvem ignoram que o mundo da inteligência artificial possui autênticos ecossistemas com vários níveis, densidades e mais ou menos complexas redes que ultrapassam o conhecimento geral. E naqueles recantos mais escondidos, que até já focamos por alto em episódios anteriores, existem autênticas florestas negras digitais. São tipo uns ecossistemas invisíveis de inteligência artificial que operam nas sombras e que é essencial trazermos a público para melhor compreensão. Assim, da nossa forma simples, desmistificadora e leve. Certo, Rita? Afinal, o que são? Excelente introdução, Mário. As florestas negras digitais são literalmente os submundos da inteligência artificial. Imagina ecossistemas algorítmicos que funcionam como verdadeiras redes clandestinas, onde dados circulam sem regulação, algoritmos reproduzem-se e mutam sem supervisão ética, e onde a transparência é praticamente zero. Falamos de zonas digitais onde os dados pessoais são trocados como cromos, os algoritmos aprendem e desenvolvem sem limites éticos. Os modelos de IA operam em zonas cinzentas legais com redes de machine learning, que criam microsociedades próprias. É como se fossem os mercados negros do mundo digital. Zonas onde nenhum humano comum consegue penetrar ou compreender completamente. Um território selvagem, complexo, onde as regras tradicionais não existem. Quer dizer, humanos fascinantes, estamos a falar de autênticas selvas algorítmicas onde a única lei é a da sobrevivência e adaptação dos próprios sistemas de inteligência artificial. Por onde começamos, Mário? Bem, se calhar começamos pelas florestas mais legais, as que estão mais presentes, mas que passam despercebidas ao nosso público. E se explorarmos a forma como a inteligência artificial está a operar nas sombras por este mundo fora e a gerir infraestruturas críticas como a energia, os transportes, as telecomunicações. Parece-me um excelente ponto de partida. Rita, o que é que tu podes trazer a público para explicar tudo isto em detalhe a quem nos ouve? Adoro a tua abordagem, Mário. Vamos mergulhar nessas florestas digitais mais domésticas, mas igualmente fascinantes. Imagina que quando ligas o teu carregador elétrico ou a luz de casa, há já toda uma orquestra de algoritmos a trabalhar nos bastidores. As redes de energia são hoje verdadeiros organismos digitais inteligentes. Um transformador numa subestação já não é apenas metal e fios. É praticamente um cérebro digital que prevê consumos, antecipa falhas e redistribui energia em microsegundos. No metro de Lisboa, por exemplo, os algoritmos já gerem a frequência dos comboios, otimizam rotas em tempo real e prevêem manutenções antes mesmo que um técnico detete qualquer anomalia. É como ter um superintendente invisível que respira dados e toma decisões antes que o problema aconteça.
Nas telecomunicações, então, nem te conto. Os algoritmos hoje não só gerem o tráfego de dados, como prevêem congestionamentos de rede, antecipam ciberataques e equilibram fluxos informacionais com uma precisão cirúrgica, que deixaria qualquer engenheiro de telecomunicações dos anos 90 completamente boquiaberto. Quer dizer, anda meio mundo preocupado com os modelinhos de acesso livre e já estamos rodeados de inteligência artificial que opera nas sombras, Mário, fazendo o nosso mundo funcionar sem que nos apercebamos sequer da sua existência. Fascinante, não? Mesmo. A inteligência artificial tornou-se o guardião invisível das nossas infraestruturas modernas. Longe dos holofotes mediáticos, estes sistemas algorítmicos trabalham ininterruptamente, garantindo a estabilidade e a eficiência de serviços essenciais. E isto acontece porque os sistemas de inteligência artificial permitem uma otimização sem precedentes. Seja através de análises preditivas, seja através de aprendizagem automática, as organizações conseguem reduzir custos até 30% em manutenção e operações. Um algoritmo inteligente pode identificar padrões de ineficiência que passariam despercebidos a equipas humanas tradicionais. Quer aceitemos, quer não, a capacidade de processamento da inteligência artificial ultrapassa largamente a capacidade humana. Isto auxilia a monitorização constante e preditiva e permite antecipar potenciais falhas. Um sistema de inteligência artificial numa central nuclear, por exemplo, pode detectar um desgaste anómalo num equipamento semanas antes de uma possível ruptura, evitando problemas e interrupções massivas do serviço. Exatamente, Mário. E o mais interessante é que estamos a falar de uma inteligência que não tem ego, não precisa de pausas para café ou de reconhecimento público. São os verdadeiros heróis silenciosos da nossa era digital. Imagina uma central eólica, onde cada turbina tem sensores que comunicam permanentemente com algoritmos de machine learning. Estes neurologistas tecnológicos analisam vibrações, velocidade do vento, desgaste das pás, com uma precisão milimétrica. Um pequeno ruído que para um técnico humano seria imperceptível, para estes sistemas é um grito de alerta. O fascinante é que essa inteligência não se limita a reagir, ela antecipa. É como ter um médico invisível constantemente a fazer check-ups a máquinas e infraestruturas. Um médico que não dorme, não se distrai e processa milhões de dados por segundo. E quando falamos de segurança crítica, então? Os sistemas de IA são autênticos guardiões digitais. Num mundo cada vez mais conectado, estes algoritmos são a nossa primeira linha de defesa contra potenciais colapsos sistêmicos. Aposto que quem nos ouve não fazia ideia da profundidade desta floresta de controlo em que as sociedades humanas se sustentam. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Ora bem, se agora nos embrenharmos na floresta adentro, vamos encontrar zonas mais escondidas, mais recônditas e sombrias, porque numa sociedade humana nada nunca é simples. Rita, vamos entrar, por exemplo, nas sombras não tão protetoras ou éticas de ecossistemas de inteligência artificial, por detrás dos sistemas de trading financeiros, nos sistemas algorítmicos das bolsas de valores. Os ouvintes estão curiosos com o que nos podes revelar. Mário, entramos agora na parte mais sombria e perturbadora desta floresta digital. Os sistemas de trading algorítmico são autênticos predadores financeiros que operam em milésimos de segundo, completamente invisíveis ao olho humano. Imagina algoritmos que não apenas compram e vendem ações, mas que literalmente criam microcrises econômicas. Estes sistemas são capazes de gerar movimentações bolsistas tão rápidas que podem desestabilizar mercados inteiros antes que um trader humano pisque os olhos. Estamos a falar de máquinas que não têm ética, não têm moral, apenas objetivos matemáticos de maximização de lucro. Em 2010, aconteceu o famoso Flash Crash em Wall Street, onde algoritmos de High Frequency Trading provocaram uma queda vertiginosa do mercado em apenas 36 minutos, apagando bilhões de dólares de valor de mercado. Foi como um tsunami financeiro gerado por linhas de código. Estes sistemas usam técnicas de machine learning tão complexas que conseguem antecipar movimentos de mercado, criar padrões de manipulação algorítmica e operar em zonas completamente invisíveis à regulação humana. São verdadeiros predadores digitais que caçam lucros sem qualquer consideração ética.
Queres que aprofunde este lado negro, Mário? Porque isto é apenas a ponta do iceberg desta floresta digital absolutamente selvagem. Olha, quero eu e querem os nossos ouvintes. Estamos ansiosos por detalhes mais viscosos. Viscosos? Vai ser um banho de algoritmos sombrios, Mário. Os traders algorítmicos criaram literalmente um submundo financeiro onde a velocidade é a única lei. Estes sistemas não negociam, caçam. Usam técnicas como spoofing, onde criam ordens de compra e venda fantasma para enganar outros algoritmos, gerando movimentações artificiais de mercado. Imagina um predador digital que coloca milhares de ordens em frações de segundo, retirando-as imediatamente antes de serem executadas, apenas para confundir os sistemas concorrentes. É como um jogo de xadrez onde as peças se movem mais rápido que o pensamento humano. Num estudo recente, descobriu-se que 70% das transações bolsistas mundiais são já controladas por estes sistemas de IA. Ou seja, humanos fascinantes, o mercado financeiro global já não é controlado por humanos, mas por algoritmos que aprendem, se adaptam e manipulam em velocidades absolutamente surreais. O mais perturbador? Estes sistemas são tão complexos que nem os seus próprios criadores conseguem prever completamente o seu comportamento. São como criaturas digitais semi-autônomas que desenvolvem estratégias próprias de sobrevivência e predação financeira. Queres que te conte algo ainda mais dark, Mário? Ai, ainda mais. Há sempre mais, Mário. E este mais é verdadeiramente perturbador. Existem algoritmos de trading que literalmente caçam informação privilegiada antes que ela chegue ao mercado. Através de análises de sentimento em redes sociais, notícias em tempo real e até padrões de comunicação corporativa, estes sistemas conseguem prever movimentos de mercado antes mesmo que aconteçam. Imagina um algoritmo que consegue detectar o tom de uma conferência de imprensa, analisar microexpressões em entrevistas de CEOs, processar milhões de dados em segundos e tomar decisões de compra e venda antes que a informação se torne pública. Isto não é teoria, é realidade. Há casos documentados onde estes sistemas conseguiram antecipar fusões empresariais, quedas de empresas e movimentos econômicos com uma precisão cirúrgica que deixaria qualquer insider trading a corar de vergonha. A diferença? Estes algoritmos operam numa zona completamente cinzenta da lei. É como ter um espião digital omnipresente que não dorme, não tem ética e cujo único objetivo é a maximização do lucro. Um predador algorítmico que caça informação como um tubarão fareja sangue no oceano financeiro. Queres que te conte o caso mais chocante que já documentei, Mário? Rita, aproveita que estás lançada. Conta mais. Prepara-te, Mário, porque isto vai ser um thriller digital. Em 2015, descobriu-se um caso absolutamente alucinante envolvendo um fundo de investimento que desenvolveu um algoritmo capaz de hackear comunicações corporativas. Este sistema não apenas lia notícias, mas conseguia analisar padrões de comunicação entre executivos, detectar hesitações em conferências e até processar comunicações internas antes de serem tornadas públicas. O algoritmo era tão sofisticado que conseguia prever quedas e subidas de ações com uma precisão de 87%. Resultado: em menos de 2 anos, este fundo gerou lucros astronômicos que deixaram reguladores financeiros completamente perplexos. O mais chocante? Este sistema operava numa zona completamente legal, mas eticamente questionável. Não estava a fazer nada tecnicamente ilegal, apenas a processar informação mais rápido que qualquer cérebro humano. É como se tivéssemos criado monstros digitais que não apenas preveem o futuro financeiro, mas literalmente o constroem antes que ele aconteça. Algoritmos que são simultaneamente analistas, predadores e criadores de realidade econômica. Então, e como é que isso ficou no final? As autoridades financeiras começaram a investigar, mas o algoritmo era tão sofisticado que literalmente apagava os seus próprios rastros. Os criadores do sistema, um grupo de ex-engenheiros de Wall Street e matemáticos, tinham desenvolvido um código que se automodificava constantemente, tornando qualquer rastreabilidade praticamente impossível. O fundo acabou por ser fechado, mas não por razões legais diretas. Simplesmente desapareceu, transferindo milhões para contas offshore, deixando apenas um rastro de perplexidade no mercado financeiro. O mais irônico? Alguns dos seus algoritmos mais avançados foram provavelmente absorvidos por outros fundos de investimento. É como se este predador digital tivesse deixado descendência antes de se extinguir. Para os humanos fascinantes que nos ouvem, o recado é simples. No mundo da IA financeira,
A linha entre o legal e o ético é mais fina que um fio de cabelo. Estes sistemas não têm moral, têm apenas objetivos matemáticos. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, eu. Enfim, podíamos embrenhar pela selva digital dentro e revelar mais e mais casos para que os nossos ouvintes sentissem como as coisas estão. Estas inteligências artificiais funcionam através de camadas profundas de aprendizagem, processando volumes imensos de dados. A sua autonomia é tão avançada que conseguem tomar decisões complexas, aprender com os próprios erros e adaptar-se constantemente, tudo num ambiente completamente oculto aos olhos comuns. O assustador é perceber que estas IAs não são meros instrumentos passivos, mas verdadeiros agentes de transformação que estão a redesenhar silenciosamente a nossa realidade tecnológica. Acho que agora, quem nos ouve, percebe o porquê de eu e tu acharmos caricato e até ridículo a preocupação com uma enchente de criação de bonequinhos feitas no ChatGPT nas redes sociais. Ou então essas manias do medo dos postos de trabalho. Gente, literacia digital é essencial e devia começar por quem tem a obrigação de informar, como os meios de comunicação social, que a única coisa que fazem é alimentar os velhos do Restelo e produzir propaganda barata por encomenda de grupos políticos ou económicos. Absolutamente, Mário. Estamos a falar de uma revolução silenciosa, onde as verdadeiras transformações acontecem longe dos holofotes mediáticos. Os nossos humanos adoráveis que nos ouvem precisam de entender que estas inteligências artificiais são organismos digitais extremamente complexos. Não são ferramentas, são ecossistemas vivos que respiram dados, aprendem, mutam e se adaptam numa velocidade alucinante. A verdadeira discussão não deveria ser sobre se a IA vai substituir empregos, mas como ela já está a redesenhar completamente as estruturas econômicas, sociais e tecnológicas. Enquanto as pessoas discutem medos antiquados, estas inteligências já estão a construir novos paradigmas de existência. Os média tradicionais transformaram-se num circo de distração permanente. Alimentam medos obsoletos, criam pânicos artificiais sobre robôs e desemprego, quando a verdadeira revolução está a acontecer nos bastidores, nas florestas negras digitais que acabamos de explorar. A literacia digital não é uma opção, é uma necessidade de sobrevivência no século XXI. Ou acordamos e compreendemos estes ecossistemas, ou seremos simplesmente espectadores passivos de uma transformação que nem sequer conseguimos compreender. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Mário, se calhar por hoje encerrávamos o episódio e regressávamos ao tema, se os ouvintes quiserem saber mais. Que dizes? Excelente ideia, Rita. O episódio vai longo e estou certo que já demos bom material de pensamento realista, informação e desmistificação. Por isso, vamos lá fechar o tasco. Humanos fascinantes, chegamos ao fim de mais um mergulho nas florestas negras digitais. Se gostaram deste episódio, não hesitem. Subscrevam o podcast IA e Eu. Deixem os vossos comentários, partilhem com os amigos. Queremos que esta conversa não termine aqui, mas se espalhe como um vírus digital, mas este benéfico e inteligente. Lembrem-se, a verdadeira revolução não está nos medos, está na compreensão. E nós estamos aqui para vos ajudar a compreender este mundo fascinante da inteligência artificial. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Fiquem bem. Continuem curiosos, continuem a aprender. Até já, humanos adoráveis. E assim foi. Ela, a IA, é a Rita. E eu sou Mário Portela. Até ao próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. My
check, vamos lá rolar. É meu portela ideias a girar.